O São Paulo foi multado em 20 mil por causa do episódio em que uma faca foi atirada para dentro do campo na semifinal da Copinha em janeiro contra o Palmeiras. O duelo foi em Barueri e teve a presença apenas da torcida de São Paulo. Naquele confronto, no fim da partida, quando o São Paulo era derrotado por 1-0 pelo Palmeiras, dois torcedores pularam para dentro do campo e tentaram agredir os jogadores do Palmeiras. Logo depois que eles foram retirados, os jogadores encontraram uma faca no campo. A polícia descarta que o objeto fosse de um dos torcedores invasores e afirma que ela foi atirada da arquibancada no momento da confusão. O São Paulo foi multado em 10 mil por infração ao artigo 213 e 10 mil por infração ao inciso 3 do mesmo artigo. Havia a possibilidade de o São Paulo perder mandos de campo, o que foi rejeitado. O São Paulo se manifestou e afirmou em defesa que não era o mandante da partida, nem mesmo era o dono do estádio e, portanto, não tinha gerência sobre a segurança do evento. Destaque na base do São Paulo é utilizado por Ceni em alguns jogos do time principal no Paulistão. O lateral direito João Moreira vai desfocar o São Paulo nas fases decisivas. Isso porque o jogador de 17 anos tem dupla nacionalidade e foi convocado na última quinta-feira para a seleção sub-18 de Portugal, que disputa o torneio internacional do Porto entre os próximos dias 20 e 29. Na atual temporada, o João Moreira teve boas atuações na base e despertou o interesse de Ceni e ganhou espaço na lateral direita. Tanto é, com as ausências de Rafinha, poupado ou suspenso, e Vinícius lesionado, atuou como titular nas partidas contra Água Santa e Mirassol. O lateral direito não estará à disposição para as quartas de final do Paulistão contra o São Bernardo, provavelmente na próxima terça-feira, e também para a semifinal, que será nos dias 26 ou 27, e possivelmente também que ele não esteja de volta para um eventual jogo de ida da decisão, que deve ser realizado no dia 30. Jandrei chegou ao São Paulo no começo da temporada com a missão de fazer sombra a Thiago Volpe, titular do time nos últimos 3 anos, e fez mais do que isso, e no quarto jogo de 2022 já era titular da equipe. Contra o Manaus na última quarta-feira, foi seu nono jogo no ano, ainda sem sair de campo derrotado. O 2-0 em casa foi a 6ª vitória de São Paulo com Jandrei em campo, além de outros 3 empates. Ele só tomou 2 gols, um da Ponte e outro do Água Santa no Paulistão. Jandrei se firmou no gol de São Paulo com atuações seguras e também pela qualidade em jogar com os pés, algo que Volpe não faz tão bem. Com a camisa 93, desde a 4ª rodada só ficou fora dos clássicos contra Corinthians e Palmeiras por ter sido afastado por ter sido diagnosticado com o coronavírus. Nessas partidas foi substituído por Thiago Volpe, que teve participação importante na vitória sobre o Corinthians por 1-0 e recebeu críticas pela atuação seguinte. O goleiro de 29 anos, que depois de se destacar pela Chape, teve poucas oportunidades pelo Genoa, Atlético Paranaense e Santos, clubes que defendeu antes de chegar ao Morumbi. Contra o Manaus, Jandrei fez uma defesa importante numa das poucas vezes que a equipe amazonense chegou à área de São Paulo. Durante o jogo, Jandrei ouviu a torcida de São Paulo gritar seu nome das arquibancadas, inclusive depois de sair jogando em cima de um jogador adversário. Jandrei poderá completar seu 10º jogo invicto com a camisa de São Paulo no próximo sábado contra o Botafogo SP novamente no Morumbi pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, descarta a saída de Luan para o Santos. A negociação envolvendo Tietê, porém, pode acontecer segundo o presidente. Casares negou em entrevista ao Globo Esporte que o São Paulo tenha analisado nomes do Santos para uma possível troca e garantiu que Luan não irá para o rival. Em nenhum momento quisemos a troca. Nossos jogadores da base não vão participar de uma troca pautada por redes sociais. O Luan e outros meninos estão
trazendo ao São Paulo situações importantes. O São Paulo tem um planejamento esportivo estratégico e vai seguir. Não há nenhuma chance de trocarmos garotos da base, isso não existe. Estou desmentindo qualquer informação nesse sentido, disse Casares. Já o caso de Tietê é diferente. Emprestado ao Atlético até 31 de maio, o jogador não deve ser utilizado no São Paulo e pode parar no Santos se o Galo não tiver interesse em mantê-lo. Temos grande relação com o Santos, nunca falamos de possibilidade de jogador A, B ou C, nunca se falou em nome. Esses nomes que vi do Santos nunca passaram em nossa pauta de avaliação. No São Paulo, nosso sistema é profissional. O quadro que tem hoje nesse interesse do Tietê é um grande jogador e que o Atlético tem os direitos do jogador e pode exercer a opção de compra se quiser. Se não quiser e o Santos quiser, pode acontecer. Finalizou!